dúvida. Ontem eu falei com o Diego por telefone. Ele me deu a excelente notícia de que já está se recuperando, está com garra total, não tem nada, não tem nenhum problema de saúde que o impeça de participar do PAN do Brasil, da classificatória para os Jogos Olímpicos. Então essa é uma notícia que deixa todos nós brasileiros já bem mais tranquilos, né? E aí o Diego estava dizendo assim, Andréia, se o Vitor passar da segunda sequência acrobática, ele vai até o final. E eu estava aqui, né, torcendo para ele passar, ele acertou a primeira sequência muito bem, melhor inclusive do que as previsões que nós tínhamos feito, acertou a segunda passada, eu falei, agora relaxei, o Vitor vai. Né? É com ele, é. O Enrico Pozzo da Itália ficou com a medalha de bronze, o Vadim Kovac da Ucrânia com ouro e Vitor Rosa do Brasil, medalha de prata nesta segunda etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Cottbus na Alemanha. É uma etapa de altíssimo nível, uma etapa forte mesmo, e o Vitor Rosa terminou com a nota final, com a pontuação final de 15.475, o ucraniano terminou com 15.525, o italiano com 15.200. Foram pontuações aí apertadas realmente, e o Vitor terminando com a prata. Parabéns para o Brasil, para a ginástica artística brasileira no masculino, que a gente sempre fala, né? O feminino tem aí a Daniele Porto, tem a Daiane dos Santos, tem a Laís Souza, tem a Jade Barbosa, que a gente vai ver daqui a pouquinho no salto. E no masculino tá faltando isso, outros atletas, além do Diego, para participarem e ficarem com medalhas, né? Olha que imagem bonita, a nossa medalha ali brilhando no peito do Vitor Rosa, que emoção. Eu fico muito feliz, a ginástica masculina do Brasil merece esses resultados. Os meninos estão se esforçando muito, eles estão treinando muito, e o técnico Renato Araújo, então, recebeu aí o seu presente, né? Porque na Copa do Mundo passada ele deve ter ficado aí, ó, tô falando do Renato, olha ele ali, deve estar muito feliz, muito contente ali, o seu outro ginasta, né, que o Diego teve aquela lesão na última Copa do Mundo. O Renato deve ter ficado muito chateado, muito abatido, mas está aí um presente para o Renato, a medalha de prata do Vitor Rosa, um presente não só para o Renato, mas para todos nós brasileiros, essa medalha de prata do Vitor Rosa. Parabéns aí, parabéns para a confederação, que faz um trabalho muito bom com a ginástica, os técnicos, e lembrando que nós tivemos outras participações masculinas aí também nessa etapa de Copa do Mundo. Tivemos o ginasta Caio Costa, o Mozia Rodrigues, que é o nosso ginasta veterano, foi nosso representante nos Jogos Olímpicos de Atenas. Infelizmente não pegaram as finais, mas estão aí representando o Brasil. E já no clima de PAN, né? Pan-americano, a ginástica sem dúvida é um dos esportes mais aguardados dos Jogos Pan-Americanos, sempre, Olimpíada também. Olha a Jade Barbosa, vai ser a 8ª a se apresentar no salto. São 2 saltos de cada atleta, esse é o segundo aparelho, e junto com o salto no feminino, teremos o cavalo com alça também no masculino, e agora teremos a competição aí simultânea, né? Vamos um atleta no salto, uma atleta no feminino no salto e um atleta no masculino no cavalo com alça, e vai intercalando um aparelho no masculino e o outro aparelho no feminino nessas apresentações. O primeiro atleta aí vai ser a se apresentar, né? A gente vai ter agora a Daria Jura da Austrália. Há grandes emoções aí agora, hein? Porque a Jade vai ser a última a se apresentar, então nós vamos ficar sofrendo até o finalzinho. Vai abrir a competição aí a Daria Jura. E lembrando aí, só para dar mais emoção ainda, a Jade encostou na Chusovitina, que foi a primeira ginasta da classificatória. Aí o primeiro salto da Daria Jura, uma rondada flick-flack, dupla pirueta na segunda fase do salto, abriu muito bem a ginasta, hein? Fez um salto de muita dificuldade, bem correto, olha a postura do corpo, a chegada muito boa, apenas um passo ali para trás na aterrissagem, mas subiu bem, teve uma boa distância do cavalo, gostei, aí abriu muito bem a Daria Jura no seu primeiro salto.
Lembrando que nesse domingo teremos toda a expectativa para o clássico Flamengo e Vasco no Tá Na Área, a partir das 3 da tarde para você, direto do Maracanã, com todas as informações, toda a história. Baixinho Romário aí na contagem regressiva, faltam 2 gols para o milésimo. E depois do clássico tem troca de passes ao vivo também do Maracanã, para você acompanhar e ficar ligado em tudo o que acontece no Romário aí, buscando os 1000 gols na carreira. Lembrando que hoje são 2 saltos. A ginasta tem que realizar 2 saltos diferentes e a nota é a soma dos 2 saltos dividida por 2. Já tem aí a primeira nota da Daria Djoura. Vai somar esses 14.825 com a pontuação do segundo salto e aí divide por 2 para dar a pontuação final dela. Segundo salto da australiana. Reversão mortal para frente, carpado, com meio giro no final. Esse já não foi tão bom quanto o primeiro. A nota de dificuldade não é tão alta. Olha como ela afasta bastante as pernas ali na primeira fase de voo. Observa agora, ó, pernas muito afastadas. Chega com o tronco também um pouco inclinado para frente. Olha lá, o corpo está bem baixo. Dá um passinho para o lado, então já não foi muito correto na execução esse segundo salto. Agora, competiu bem, não teve falhas graves como quedas, por exemplo, então deve tirar aí uma boa nota da Daria Djoura. Vamos aguardar a pontuação dela e daqui a pouquinho já teremos a competição também no cavalo com alça. Olha aí, 14.262, pontuação final da Daria Djoura da Austrália. Vamos agora passar para o cavalo com alças, né? Teremos o Anton Fonkin do Uzbequistão, vai ser o primeiro atleta a se apresentar no aparelho. Aliás, essa etapa de Cottbus na Alemanha, ao contrário do que aconteceu em Paris na última semana, está seguindo a ordem olímpica dos aparelhos, né? Então a Jade Barbosa hoje vai fazer a apresentação no salto, mas a Jade vai disputar amanhã, e você acompanhando amanhã a partir das 8h30 da manhã ao vivo no Sport TV, a final também na trave e no solo, né? Então teremos a Jade Barbosa amanhã em 2 finais, em outros 2 aparelhos. São 6 aparelhos no masculino, 4 no feminino, são 10 o total, 5 hoje no primeiro dia e mais 5 no segundo dia, que acontece amanhã. Já está se preparando aí para sua prova, passou ali bastante magnésio na mão. Vai começar ali na ponta do cavalo. Iniciou fazendo um transporte, que é essa passagem por todo o cavalo, e ele volta nessa mesma passagem fazendo movimentos de russa. Aí os movimentos em uma alça são movimentos muito difíceis, que exigem muito equilíbrio do atleta. Esses giros aí em uma alça, essas combinações. Agora as tesouras. Agora uma tesoura com meio giro. Ali na tesoura a perna pode encostar um pouquinho no cavalo. Ele sai em parada de mãos com pirueta, faz uma boa prova o Anton. Gostei, abriu direitinho o cavalo. Boas dificuldades, boa execução. Fez uma boa prova. Agora o duelo mesmo no cavalo vai ficar entre o Christian Berg e o chinês Ten Haibin, porque são realmente as 2 provas mais difíceis da competição. Agora, tudo depende também do atleta, né? A gente faz essa previsão aí do atleta favorito, aí chega na hora, tem um deslize ali, sofre uma queda, pronto, entrega a medalha, como foi o caso que nós vimos do ginasta francês no solo, que sofreu uma queda na última sequência acrobática. Inclusive o Ten Haibin foi o primeiro colocado na classificatória, o Christian Berg foi o segundo, né? E o Daniel Popescu da Romênia foi o terceiro. São os 3 aí que devem brigar por medalha nesse aparelho no cavalo com alça, né? Pela classificatória, a Jade bateria a nota da Daria Djoura no salto. Você vê aí 15.275, pontuação final do Anton Fonkin do Uzbequistão. E agora já vamos para a segunda atleta a saltar, lembrando que a Jade Barbosa é a última. Aus Ungarn steht dort am Gerät. Sie ist 18 Jahre jung, Schülerin, trainiert seit ihrem 17. Pela nossa relação seria uma japonesa que iria saltar agora, né? Yuzuki Tanaka, mas houve uma alteração na ordem de apresentação no salto.
Então, Eniko Koksmaros, né, da Hungria. Eita, nomezinho difícil. Rondada flick-flack, uma pirueta na segunda fase do salto. Foi um salto bonito, bem realizado, porém a dificuldade não é muito grande, então a nota também não pode ser muito alta. Todos os saltos têm o seu valor escrito no código de pontuação, dependendo da sua dificuldade. A ginasta realizou uma rondada, flick-flack para o cavalo e uma pirueta na segunda fase do salto. Agora, as linhas do colchão de aterrissagem do salto feminino, elas também vão se alargando conforme a distância do cavalo, de acordo com o masculino. Porque antes elas eram linhas paralelas, agora não. Agora elas vão se alargando, o que dá chance para a ginasta aterrissar um pouquinho mais para o lado, sem sofrer nenhum tipo de penalização. Lembrando que o ginasta deve percorrer uma distância máxima de 25 metros. Né? Você vê a nota aí do primeiro salto dela, 14,125. O aparelho, a mesa de salto, que fica a 1,35 m de altura para os homens e a 1,25 m de altura no feminino. Né? Antigamente era o salto sobre o cavalo, hoje em dia não é mais um cavalo, é uma mesa de salto. Né? A tecnologia chegando aí realmente a ginástica artística nesse aparelho. Segundo salto, ela faz a rondada, meia volta, reversão para frente com o mortal para frente grupado. Também não tem um salto muito difícil. A ginasta Koksmaros, ela realiza meia volta para o cavalo, a reversão e o mortal para frente na posição grupada, que é a posição com as pernas flexionadas. Olha aí, ela entra de frente para o cavalo, faz o mortal para frente na posição grupada e aterriza com um leve passo na chegada. A sua nota não pode ser muito alta, acredito que não esteja brigando aí por medalhas. E me parece que a atleta japonesa não vai participar. Ela seria a segunda, né? Yuzuki Tanaka seria a segunda atleta a participar, mas pode ter acontecido algum problema com ela. Então, Eniko Koksmaros, que você vê aí da Hungria, e pontuação final dela 13.900. Também não foi uma pontuação alta, dá para já de bater tranquilamente, né? Vamos ver. Com certeza, Lucas, a Jade tem saltos com valor de dificuldade mais alto do que as ginastas que se apresentaram até agora. Teremos nesse momento o japonês, o Kazuki Mizutori, vai ser o segundo no cavalo com alça. Já está pronto ali, já está concentrado o atleta japonês. A grande dificuldade dessa prova de cavalo é emendar os exercícios, fazer a conexão dos exercícios sem perder o equilíbrio. Ele vai começar no meio, optando por começar no meio do aparelho e nas duas alças. Vamos lá, começou com giros, ali o giro num braço, muito bom exercício. Aí as tesouras, uma tesoura com meia volta passando para a ponta do cavalo. Os giros com uma russa apenas em uma alça, agora as russas na ponta do cavalo. Vai fazendo o transporte, foi para frente, foi para trás. Novamente movimentos em uma alça, vai fazendo os giros ali com uma boa técnica, o quadril levemente flexionado. Perdeu na execução, de novo escorrega e cai do cavalo, ginasta japonês. Olha o que eu disse, realmente essa prova é uma prova ingrata. Assim como a trave de equilíbrio, os homens também não gostam muito dessa prova de cavalo com alças. Aí o ginasta japonês está sendo incentivado pela torcida. Quando o ginasta sofre a queda, ele pode passar magnésio novamente nas mãos, se recuperar, respirar e retomar os seus exercícios. Uma pergunta muito comum é se o ginasta repete o exercício que ele caiu ou não. Isso depende do atleta. Ele pode querer repetir, mas está sujeito a sofrer uma nova queda. E também a saída que ele fez, ele não foi a parada de mãos. Então o corpo tem que estar numa posição a 45 graus acima dos ombros
para não perder nenhum ponto. Ali, no replay, nós vimos a queda do atleta e a saída dele, que não vai à parada de mãos e sofre uma pequena penalização ali, então, na altura do corpo. Futebol internacional, neste sábado tem eliminatórias da Eurocopa ao vivo, 2 da tarde no Sport TV tem Lituânia e França, na sequência Israel e Inglaterra, e às 15:05 no Sport TV 2 você vê República Tcheca e Alemanha com as eliminatórias da Eurocopa 2008 para você ao vivo nos canais de Sport TV. Agora o atleta japonês aguarda com expectativa, sua nota não deve ser muito alta. Continuo apostando aí no chinês e no Christian Berg da Hungria para um grande duelo novamente nessa prova de cavalo com alças, hein? O Teng Haibin da China vai ser o 6º a se apresentar e o Christian Berg da Hungria o 7º, penúltimo a se apresentar no cavalo com alça. E daqui a pouquinho teremos Jade Barbosa, hein? Ela vai ser a 8ª atleta no salto. Vamos acompanhar daqui a pouquinho a Jade. Quer dizer, na verdade, se a japonesa não se apresentou, ela pode ser a 7ª também, né? A Jade Barbosa. Vamos acompanhar aí para ver. 13.700, nota baixa do Mizutori do Japão, porque por causa da queda dele acabou tendo uma nota abaixo do que ele esperava, né? Sem dúvida. Aí nós vemos a arbitragem. Nós temos 2 painéis na arbitragem, painel A e painel B. O painel A julga as dificuldades que o atleta faz e o painel B julga a execução do atleta. Alina Kozic, da Ucrânia, primeiro salto dela. Realizou a rondada, o flic-flac para o cavalo e uma pirueta e meia na segunda fase do salto. Já começa o salto com uma dificuldade um pouco maior, mas mesmo assim ainda não é um dos saltos mais difíceis que tem no código. Agora ela executa muito bem. Repare que durante a pirueta o corpo dela está bem estendido. A chegada é boa, o corpo está na posição bem vertical. Ela dá um passinho na aterrissagem. Vai perder ali 1/10 por causa desse passo, mas é um salto com pirueta e meia, que ela não sai do eixo. E já está ali a arbitragem concentrada. E já saiu a nota do primeiro salto, né? 14.775. Vai realizar o segundo salto daqui a pouquinho. Para você que chegou agora, primeiro seja bem-vindo, bom dia. Estamos ao vivo, direto de Cottbus, na Alemanha, acompanhando a Copa do Mundo de Ginástica Artística. E olha, o Vitor Rosa se apresentou agora há pouco no solo e ficou com a medalha de prata. O brasileiro Vitor Rosa, no primeiro aparelho do dia. Segundo salto da Kozic, não foi muito bem, entrou com as pernas flexionadas. Na primeira fase do salto, a ginasta tem que entrar, mesmo que ela faça a segunda fase com a perna flexionada, a primeira ela tem que mostrar a extensão total do corpo. E ela flexiona a perna muito cedo, toca no cavalo. Vamos ver agora, ó, a primeira fase. Ali ela já flexionou a perna. Então ela vai ter um desconto tanto na primeira fase do salto quanto na segunda. E ainda coloca um pé para fora da linha de aterrissagem. Veja aí, ela chega com o tronco baixo, dá um passo para o lado, sai da área de aterrissagem, bota um pé para fora da linha. Não foi bem ali na Kozic no seu segundo salto. Até agora os saltos também não apresentaram um valor de dificuldade muito alto, ou seja, Jade Barbosa está brigando. Com certeza tem salto aí para bater essas ginastas todas. E aí, 14.150 ali na Kozic da Ucrânia. Pontuação final dela. Ali na Kozic foi a terceira a se apresentar com a ausência da japonesa. Provavelmente a Jade Barbosa vai ser a 7ª atleta a se apresentar daqui a pouquinho. Portanto, tem a Jade no salto no feminino, brigando por medalha para o Brasil. E agora um atleta colombiano, né, que vai participar aí do cavalo com alça. Nós temos o Jorge Hugo Giraldo, da Colômbia. Entra na ponta do cavalo, faz o spindle, que é o giro com as pernas unidas,
seguido de pirueta. É uma pirueta dentro do giro. Aí um movimento chamado Thomas Flare, com as pernas separadas, bonita passagem ali para a ponta do cavalo. O transporte para frente, para trás. Os movimentos em uma alça, de novo ele segue com o Thomas Flare. Tesouras, tesoura com meia volta. Tem pequenos errinhos de execução, aí na saída ele se esforça, chega na parada de mãos, crava a saída. Foi uma boa prova do ginasta colombiano, cumpriu, vamos dizer assim, aquela história, né? Cumpri com o meu dever. Bom ver ginastas sul-americanos, né? A gente vai ter 2 sul-americanos aí, vai ter um venezuelano daqui a pouquinho, José Luiz Fuentes. E é bom, né, André? Porque esses atletas provavelmente estarão no Rio de Janeiro, nos Jogos Pan-Americanos, brigando aí por vagas nas finais também. Tivemos o Vitor Rosa com a prata no solo e etapas europeias assim, é muito difícil a gente ver sul-americano. Então, quando a gente vê 2 sul-americanos numa final no masculino, é importante. Com certeza, Lucas. Isso mostra também que a ginástica está se alastrando por todo o mundo. Olha, impressionante o curso que eu participei, que eu ministrei há 2 semanas atrás na Guatemala, como as pessoas estavam interessadas em saber sobre os preparativos do Rio de Janeiro, do Brasil, para os Jogos Pan-Americanos. Está todo mundo muito empolgado para vir para cá. Vai ser uma competição muito bonita, acirrada. Nós vimos aí o nível da prova do colombiano no cavalo com alças, uma prova bonita, boa, bem realizada, com poucas falhas de execução. Ele sai satisfeito. Então nós estamos vendo também que a América do Sul, a América Central agora está apresentando atletas de alto nível na ginástica. Sem dizer que o Brasil já partiu na frente, né? 15.000, pontuação final do Jorge Hugo e Giraldo, né? Ele vem ali até agora na segunda colocação, ele foi o terceiro atleta a se apresentar. Tivemos outra mudança aí na ordem também. Um salto simples que foi realizado. É uma rondada flic-flac, meia volta mortal para frente. O valor de dificuldade não é alto. A execução também deixa um pouquinho a desejar, as pernas um pouco relaxadas, um pouco flexionadas, a aterrissagem não muito segura, também não está na briga, na minha opinião. Seria pela ordem que a organização do torneio passou para a gente, seria a Elza Garcia do México, não é a mexicana que está saltando agora. Então a gente fica na expectativa da Jade, né? A Jade seria a 8ª, mas vamos aguardar para ver se ela vai ser a 7ª, a 8ª a se apresentar no salto. Essa atleta que é a 4ª atleta já que se apresenta no salto. Olha, tá parecendo que a briga aí no salto vai ser entre a Jade e a veteraníssima Oksana Chusovitina. Olha que interessante, hein? A novata, a revelação do Brasil, Jade Barbosa, com 16 anos, disputando a medalha no salto com a veterana de 32 anos já, com muitas e muitas medalhas em etapas de Copa do Mundo, medalhas de ouro em etapas de Copa do Mundo, a Oksana Chusovitina. A Chusovitina, 3 Olimpíadas, 3 campeonatos mundiais, realmente é uma atleta incansável, né? A Chusovitina, todas as etapas praticamente que ela pode participar, ela vai lá, participa, tem uma história de vida muito bonita, a Chusovitina, né? Uma atleta de muita experiência. Olha aí, a Chusovitina está ali aparecendo. Ela representava o Uzbequistão, hoje em dia ela representa a Alemanha. A Oksana Chusovitina está lá ao fundo com o agasalho ali com as cores da Alemanha. A Chusovitina se preparando para se apresentar daqui a pouquinho. Olha, e o que a arbitragem está fazendo aí é revendo a prova em vídeo. É uma grande novidade da Federação Internacional permitir agora que o árbitro tire as suas dúvidas assistindo novamente o que a ginasta fez em vídeo. Por que isso? Para não se cometer injustiças. Às vezes, o olhar humano não percebe determinados erros, determinados detalhes, devido à velocidade da prova, né? A prova de salto é uma prova muito rápida, que dura no máximo 2 segundos. Então, o árbitro, às vezes, não tem como perceber todos os erros. Aí ele vai lá, consulta no vídeo, vê se realmente o que ele achava que era
na realidade, e aí ele pode corrigir a sua nota caso ele tenha cometido alguma injustiça com o atleta. Logo mais a partir de meio-dia aqui no Sport TV nós teremos a Superliga Feminina de Vôlei, semifinal, quarto jogo da semifinal. O Osasco vai liderando 2-1, Minas e Osasco. Se o Osasco vencer hoje, já leva a vaga para a decisão contra o Rio de Janeiro, jogo importantíssimo, e você acompanhando ao vivo a partir do meio-dia aqui no Sport TV. Lembrando também que amanhã teremos o segundo dia de competição desta etapa de Cottbus na Alemanha, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Segundo dia começando um pouquinho mais cedo, começando às 8h30 da manhã, horário de Brasília, ao vivo também no Sport TV. E aí teremos a trave e o solo, né, para Jade tentar a medalha. Jade que daqui a pouquinho estará aí se apresentando no salto para buscar a medalha, quem sabe até medalha de ouro. Ela com Oksana Chusovitina, experiente Oksana Chusovitina contra a jovem Jade Barbosa do Brasil. Primeira competição internacional dela com a seleção adulta do Brasil foi agora em Paris, na França, e faltou pouco para ela conquistar a medalha. Olha a Chusovitina ali ao fundo na direita, ó, no vídeo. E a Jade daqui a pouquinho com chances reais de conquistar a medalha, quem sabe até de ouro. E o público vai pedindo a nota, porque está demorando muito. A arbitragem também tem que se decidir mais rápido. Demora, o público fica... Olha, nós vimos ali uma contagem praticamente de dinheiro, né? O que pode acontecer também é o técnico entrar com um recurso. O recurso, ele é pago. A primeira reclamação do técnico, ele tem que pagar $300. Se o recurso for aceito, o dinheiro é devolvido. Se não, o dinheiro fica para a Federação Internacional aplicar e investir na ginástica. A segunda reclamação custa $500 e a terceira reclamação em diante, $1.000. Então, quer dizer, o técnico tem que ter muita certeza do que ele está reclamando para não jogar o seu dinheiro fora, né? Sem dúvida. E é ruim para a ginasta também, porque ela fica na expectativa, já saltou uma vez e fica demorando demais, né? Ela fica respirando fundo ali, a concentração. Às vezes até passa um pouquinho do tempo que ela estava prevendo para realizar o segundo salto. Então, para a ginasta, sem dúvida que não é bom, não. Fica criando a expectativa na atleta, né? A atleta fica ansiosa. Agora sim o segundo salto, novamente um salto muito simples, uma reversão mortal para frente na posição carpada, não tem um valor de dificuldade muito alto, foi bem feito, foi bem executado, teve uma boa altura, uma boa distância, mas é um salto com um valor de dificuldade baixo, então não deve brigar. Ali dá para ver agora na entrada, por esse ângulo, que ela separa as pernas na primeira fase do salto e na segunda fase, que é depois que ela toca o cavalo, ela faz então um mortal para frente carpado, não chega muito bem, falta um pouquinho de altura e ela dá um passo para trás. Não deve brigar aí não, hein? Daqui a pouco teremos a nota dela, a pontuação final dela. Nikolai Kryukov da Rússia será o próximo a se apresentar no cavalo com alça. Os dois aparelhos aí sendo disputados de forma intercalada, né? Temos uma atleta no salto e depois um atleta no masculino no cavalo com alça. Aí o Nikolai Kryukov da Rússia. E devido àquele atraso na nota da prova de salto, quem teve que ficar esperando também foi o Kryukov, que já estava ali posicionado para realizar sua prova no cavalo. Começou muito bem, fazendo os giros. Ali no detalhe nós vemos o movimento em uma das alças. Aí ele faz uma russa em uma alça. Olha o flare, que beleza, um flare com uma pirueta e cai o Kryukov bem no giro flare. Até balança a cabeça negativamente ali, porque ele estava fazendo uma prova boa e aí de repente no meio do exercício ele cai. Não era esperado isso realmente de um ginasta com a experiência que tem o Kryukov, e novamente o público ali então incentivando o atleta a retornar ao aparelho e continuar a sua prova. Eu já vi atletas que sofrem uma queda assim e ficam tão chateados
que abandonam a prova e vão embora. Mas aí é um desrespeito com o público, né? O atleta tem que voltar, tem que cumprir a sua série, mesmo que esteja fora da disputa por medalhas. Aí ele vai continuando então a sua série muito bem, com categoria. Aí o transporte, né, que é a passagem por todo o cavalo.